Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. E o Brasil presencia uma discussão muito grande sobre a reforma tributária já aprovada na Câmara dos Deputados. E esta semana o assunto, então, deve ganhar mais repercussão. Várias entidades empresariais e políticas estão reprovando parte do texto da reforma. O Jornal da Manhã discute agora os prós e contras da reforma tributária com Leonardo Resler, advogado especialista em direito tributário, especialista que é daqui da região de Joinville. Doutor Leonardo, bom dia, obrigado por estar com o ouvinte da Jovem Pan Joinville, bom início de semana. Bom dia, Marcos, bom dia, Fernando, e a todos os ouvintes da Manhã da Pan. Sempre está um prazer enorme estar participando novamente aqui com vocês. Obrigado, doutor. Mais uma vez, queria que o senhor já comentasse com o ouvinte para a gente entender o seguinte, né? Diante dessa discussão que o Brasil acompanha atualmente, na avaliação do senhor, o que nós temos de pró e contra no texto já aprovado lá na Câmara dos Deputados, hein? Bom, no âmbito empresarial, a reforma tributária ela pode ser considerada uma medida benéfica, à medida que se propõe simplificar o sistema tributário brasileiro. Atualmente, essa complexidade do nosso sistema é um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento empresarial, por demandar das empresas um investimento significativo de tempo e recurso na gestão dessas questões fiscais. E aí se traz uma simplificação dessa matriz tributária através da extinção de 5 impostos, né, PIS, COFINS, IPI, ICM e o ISS, e a criação de 2 novos impostos em substituições a esses para promover essa redução da burocracia, o que se torna favorável para o ambiente de negócios. Obviamente que aqui a gente precisa fazer uma análise frente a quem pode vir a se beneficiar versus quem pode vir a ter uma carga elevada. E quando eu falo pode, é porque ainda não se tem muito claro os efeitos reais dessa transformação ou dessa diminuição dos impostos para os novos impostos. Então essa é a grande discussão de momento, porque quando se fala em tributo, quando se fala em diminuição de tributo para um lado, é uma matemática simples. Se vai baixar para um lado, consequentemente, para outro lado precisa ser compensado, e a criação desses novos tributos certamente vão ter algum sistema de padronização e compensação para aqueles que terão carga diminuída e, consequentemente, buscar aumento para a conta fechar ao governo. Né? Doutor Léo, e há quem defenda, né, que essa reforma vai ajudar na economia brasileira porque vai eliminar impostos como o chamado efeito cascata. O senhor concorda com essa afirmação? Eu acredito que sim, em primeiro momento, sabe, Fernando, porque hoje, quando você vai comprar um produto final, esse efeito cascata, ele vem recheado com a soma total de todos os impostos das esferas, desde lá da compra, da matéria-prima, ela vem se acumulando até o preço final. Então hoje, por isso que se traz tanto, se fala tanto nessa expressão de manicômio tributário, porque no preço final, alguns produtos é muito comum que até de 40% a 60% deles sejam carregados de impostos. E a ideia agora é que cada cadeia produtiva dessa se tenha o seu pagamento e não a inclusão disso somadas ao produto final, como vem sendo hoje esse acúmulo ao consumidor. Doutor, como o senhor acabou de comentar em relação à falta de clareza em relação ali à questão dos impostos, né? E o senhor até bem explicou o seguinte, puxa de um lado e aí pode pesar no outro. A pergunta que ele faça é o seguinte, como é que a gente compensa então essa balança na avaliação do senhor? E o Senado tem essa função também de ir lá aparar algumas arestas, fazer algumas correções que a Câmara dos Deputados não fez ainda? Eu imagino que sim, Marcos, porque a proposta agora ela segue para o Senado, onde vão ser precisos ser aprovado em 2 votações, ou pelo menos 60% dos senadores, ou seja, 49% do total, para ser promulgado. E aí que certamente vão existir possibilidades de novos textos aí da reforma e também possíveis correções
para, de fato, entendermos melhor até que ponto que vão ser feitas essas somas, essas diminuições. Se fala muito que o setor de serviço vai ser o setor que, infelizmente, vai carregar esse aumento para que a indústria possa ter a sua cadeia reduzida. Mas agora vai começar toda a discussão de lei complementares, medidas, entendimentos. É necessário ainda termos uma clareza muito maior de quem irá suportar uma carga maior e de quem, de fato, terá seus benefícios aqui promulgados com essa reforma. A verdade é que nós estamos há 30 anos debatendo isso. Chegou um momento de agora colocarmos no papel a todos os governos que passam, se fala na reforma tributária, e esse governo agora está enfrentando isso. E, sinceramente, é uma opinião apenas particular aqui, imagino que deveria ter tido um debate um pouquinho melhor para, de fato, nós termos a oportunidade de fazer algo que se torne muito melhor para a população, não apenas a perda burocrática, mas, de fato, a simplificação que traga competitividade do Brasil frente a outros países e que acabe, de fato, com uma guerra fiscal que hoje se estabelece entre os estados. Para você que ligou o seu rádio agora, nós estamos conversando de forma remota com o Leonardo Hesler, que é advogado especialista em direito tributário, falando, né, sobre esse tema que é tão importante e tão discutível aqui para o Brasil. E a gente vai agora ouvir o que disse, né, o governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, através das suas redes sociais sobre esse tema. Essa reforma que está aí, eu sou contra. Eu sou contra porque quero uma reforma que simplifique, que desamarre, que deixe o Brasil crescer. Mais Brasil e menos Brasília. Isso é uma luta histórica que eu sempre defendi. Santa Catarina não abre mão da sua autonomia. A gente manda R$100 para Brasília e recebe 10. Já pagamos demais, com muito sacrifício. O que precisava ser feito é a simplificação, que é um manicômio tributário no Brasil. É um emaranhado que quem produz e quem trabalha perde um tempo danado para pagar o imposto. Doutor Léo, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, está dizendo o seguinte: essa reforma que está aí, não concordo. Qual é a avaliação do senhor sobre essa afirmação do governo catarinense, hein? O governador tem tomado uma posição muito próxima a alguns outros governadores também. Eu destaco o forte depoimento do governador Caiado, do estado de Goiás, e que segue principalmente a mesma linha, porque a discussão é dos impostos tidos como os locais, né? Os impostos sobre circulação de mercadorias, o ICMS, que é coletado pelos estados, e também ele defendendo parte dos municípios que também perderão sua arrecadação através do ISS. Ou seja, na prática, o que vai acontecer? Para compensar a alteração, que irão, em tese, acabar com essas guerras, com a guerra fiscal, o governo federal está criando um fundo de desenvolvimento regional para financiar os projetos dos estados, mas inclusive carentes, né, se coloca assim. Em tese, o governo estadual e as prefeituras vão ter que bater na porta do governo federal para pedir o que está se chamando de mesada. Ou seja, o governo estadual perde a sua arrecadação direta, ela vai ao governo federal para depois, nesse fundo de desenvolvimento, ser repartido entre os estados numa fatia que eles ainda vão selecionar regras para isso. O receio do nosso governador, e com razão, do governo do estado de Santa Catarina, que é um estado que produz muito, que gera muito recurso ao governo federal, o receio dele é que essa receita ela não volte para as aplicações que já de fato estão aí na pauta do governo estadual a longo prazo. Isso dificulta com certeza o plano de negócios do governador Jorginho Melo, não só agora, na sua gestão, mas também pensando a longo prazo no estado de Santa Catarina. Doutor Leonardo, e agora a gente vai, na sequência, ouvir o que disse o Cleverson Silver, que é o secretário de Estado da Fazenda, a respeito deste assunto. Essa reforma é bem-vinda. Os estados, de uma forma geral, têm procurado se ajudar dentro desse contexto. A gente faz isso através do CONCEFAS, que é o Conselho dos Secretários da Fazenda do Brasil. Nos últimos 15 ou 20 dias a gente tem evoluído muito. A União também cedeu em algumas frentes, né? E eu acho que o texto que está sendo modulado para o seu final cada vez mais está próximo daquilo que a sociedade como um todo, o setor produtivo como um todo pretende, né? Os estados, obviamente, do Sul e Sudeste com algumas
demandas ainda a serem trabalhadas, mas nós conseguimos evoluir. Por exemplo, manutenção dos benefícios fiscais até 2032, né, a manutenção da arrecadação, né, pelos próximos 20 anos com o crescimento da inflação e aí depois um decréscimo linear por mais 20 anos, ou seja, a gente tem um período de transição bastante longo que permite que os estados possam se reajustar. E aí, na medida em que isso for acontecendo e que essa reforma funcionar, eu acho que um ponto super importante é que os estados deixam de ser competidores entre si pela questão tributária, passam a ser competidores entre si por outras lógicas. Lógica de infraestrutura, a logística, mão de obra qualificada, né, o próprio ajuste fiscal dos estados, ou seja, serão outras frentes que vão fazer com que os empreendedores escolham os estados, e aí Santa Catarina está muito bem posicionada. Doutor Leonardo, enquanto o governador diz essa reforma que está aí não é bem-vinda, o secretário de Estado diz o seguinte: olha, acho que é um bom momento para se discutir, né, a questão da reforma tributária e tudo mais. É claro que o secretário está se referindo muito a essa questão de competição entre os estados, né? Qual é a avaliação do senhor? É um discurso um pouco diferente dentro da própria plataforma do governo, mas aqui nós temos que fazer uma avaliação que o governador ele tem um discurso baseado numa questão um pouco mais populista, enquanto o secretário ele está falando num posicionamento, inclusive trazendo para as empresas, né, para as grandes indústrias, que é de fato uns setores que, em tese, se beneficiarão melhor. Obviamente, eu concordo com o secretário, o momento é de debate, e concordo também com ele que nós vamos ter um tempo aí para que essa reforma, de fato, venha a ser aplicada. Ou seja, os estados, a população, as empresas, os empreendedores terão um tempo aí de até 7 anos para se adaptarem a esse novo formato. E, com certeza, até lá serão debatidas melhoras, leis complementares, regulamentos que vão fazer com que, de fato, se torne algo competitivo e gere benefícios. Doutor Leonardo, Cynthia Wang, que é presidente da AJORPM, também comentou a respeito dessa situação. A gente vai ouvir agora a sonora dela. Para a AJORPM, entidade que representa as micros e pequenas empresas de Joinville e região, o sistema tributário precisa passar por reformulação. Mas contestamos a pressa com que os deputados federais aprovaram a reforma na semana passada. A carga tributária para o setor de serviços e varejo sofrerá um aumento significativo. E isso nos preocupa, pois poderá promover a falência de empresas e a extinção de postos de trabalho. Doutor Leonardo, a presidente da AJORPM, né, tá dizendo o seguinte, ó, é necessário que tenha uma clareza, né, ao texto da proposição e tudo mais. E a preocupação, né, quando a gente ouve uma entidade que tem o maior número de associados da América Latina, como é o caso da AJORPM, preocupação com as empresas de pequeno porte, né? Exatamente esse é o ponto que havíamos comentado, né, onde alguns setores podem ser beneficiados e para eles serem beneficiados, alguns outros vão pagar uma conta maior. E você trazer uma alíquota padrão de tributação corre esse risco. Então, com certeza, o alerta da presidente se faz necessário e se tem mesmo que trazer maior clareza para evitar qualquer prejuízo. Até porque o discurso do governo federal, tanto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto do ministro Fernando Haddad, era de que o padrão dessa reforma não seria de aumento de tributação. Doutor Leonardo, e agora a gente ouve o presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, falando justamente sobre esse tema reforma tributária. A reforma tributária é uma reivindicação antiga da sociedade brasileira e finalmente estamos aí vendo a possibilidade da aprovação e da aplicação do modelo que é aplicado mundialmente. Ela corrige distorções gravíssimas que tinham no nosso modelo tributário, como a cumulatividade, como a oneração dos investimentos e das exportações. O setor industrial passa a ser menos penalizado com a carga tributária. O que temos que fazer é ficar vigilante para que não haja incremento na carga tributária, que já é bastante elevada. A guerra fiscal deixa de existir, o que era uma distorção da legislação vigente, mas agora outros aspectos são importantes para dar competitividade, como a qualificação das empresas, a qualificação da sua mão de obra. A logística é fundamental e para isso Santa Catarina deverá corrigir os graves gargalos que temos no setor de transportes.
Doutor Leonardo, pela fala, né, do presidente da Fiesc, a gente tem uma situação que é o seguinte: para a indústria, a reforma tributária neste momento ela é bem-vinda. É claro que Santa Catarina está bem obrigado quando se fala na importância econômica, obviamente, mas o presidente ao mesmo tempo faz um alerta, né? Precisamos ficar atento ao que vem por aí. Perfeitamente. Em tese, a indústria ela será beneficiada. E é isso que defende o presidente, claro, porque as indústrias aqui vão muito bem, possuem ter maior competitividade frente ao Brasil, e o texto, de fato, é escrito para que as indústrias tenham melhor margens, diminuam as questões até mesmo da carga e, principalmente, reduzam a questão tributária, a complexidade da questão tributária hoje, que toma muito tempo, que leva muito dificultoso hoje para as empresas fazerem todas as classificações tributárias. Isso é o que está sendo defendido e isso que se espera como o primeiro efeito da reforma tributária para as indústrias. Doutor, para a gente finalizar, na avaliação do senhor, o que acontece de agora em diante? Discussão lá no Senado, a gente vê aí, né, discussões entre o parlamento brasileiro. O que a gente pode esperar em relação à reforma tributária, os próximos passos aqui no país, na sua visão? Frente à necessidade, de fato, de discussão, certamente teremos ainda alguns passos a serem completos. Aí é muito comum que agora as negociações elas se esquentem, principalmente por parte do governo federal, que nós já vimos uma discussão totalmente de trocas políticas, emendas para tudo quanto é lado. Os setores agora vão se fortalecer nessa discussão através de lobbies para cada um buscar a sua melhor e real necessidade frente a essas mudanças, mas é necessário que, no meu ponto de vista, a sociedade como um todo seja escutada, porque a ponta final das questões tributárias, no final das contas, quem paga a carga é o contribuinte, somos nós. Pagando os impostos de renda, em cima de todos e qualquer produtos. Então é necessário que essa discussão ela seja amplificada, não somente com os setores, mas também com uma voz da sociedade como um todo. Certamente teremos muitos passos agora ainda, é algo que não está claro para muitas pessoas, nem mesmo para grandes setores. Nós mesmos aqui escutamos depoimentos diversos, de diversos setores, e com dúvidas que a gente não consegue formar uma opinião de dizer, não, será assim a partir de agora, mesmo que a reforma seja de uma simplificação tributária. Então é necessário uma ampliação desse conceito aí de discussão, mas tenho certeza absoluta que é um caminho sem volta e isso de fato tem que ser estabelecido como um benefício à sociedade brasileira para que se torne algo benéfico para todos. Dr. Leonardo Hesler, advogado especialista em direito tributário, nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, Marcos, obrigado, Fernando, a todos os ouvintes da Manhã da Pan, sempre um prazer estar com vocês e uma ótima semana a todo mundo e estarei sempre à disposição assim que chamado.